Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, estados e no Congresso Nacional. É, pessoal, isso mesmo. Legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que a educação política é democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Antes de começarmos, como de costume, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da ABEL e do Legislativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legislativo Movimento Voto Consciente. Quartas, 8 horas da manhã, horário local, 9 em Brasília. Também estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Lamari, a gente grava, mas encontro da Abel e prêmio da Abel dá tanto trabalho que nem gravar na semana passada a gente conseguiu. Tá bem, meu querido? Como foi essa festa toda? Pois é, nós fizemos aí um encontro da Abel, muito bacana, muito interessante, que foi talvez não, foi o maior encontro da Abel em número de participantes, em estados presentes, em municípios presentes. Que maravilha. Foi muito legal, muito interessante, deu muita polêmica. Estava lá o professor Humberto Dantas, não sei se você conhece. Provocador, Humberto Dantas. Estava o professor Rildo Cosson, né? Teve uma mesa muito bacana com a Ruth Schmidt, outras pessoas, e tivemos o Prêmio Abel. E o Prêmio Abel, que também foi o prêmio com a maior número de participação de escolas. O que é a gente... O prêmio Abel foi instituído lá com o doutor Flório, eu participei também na época, mas nós tínhamos lá aí uma categoria de inovação, né? Que era, na verdade, agora que a gente trouxe esse nome inovação, era um nome que falava de portal, né? Mas eu achei que essa coisa de portal, só o Não é portal mais tão inovador assim. não é tão inovador, mas pode trazer um portal inovador, quem sabe, né? Ou seja, está dentro da categoria inovação. Tem a categoria educação legislativa, que é aquela que é voltada para dentro das casas, onde fala com o servidor público, e tem a categoria comunidade, que é os trabalhos de educação para a cidadania que as escolas fazem. E acrescentamos neste Prêmio Abel uma categoria publicação, que é uma coisa que a gente quer incentivar. Não é publicação só acadêmica. Então, você tem ali todo tipo de publicação que as escolas eventualmente façam. Então, a gente quer incentivar essa ideia de publicação. Então, são 3 categorias, Lamari, é São isso? 4 categorias. 4 categorias. Quatro. Então, é publicação, inovação, educação legislativa e comunidade. Sensacional. E nós vamos entrevistar as pessoas que ganharam, que foram as, digamos assim, primeiras colocadas, porque até a terceira ganhava uma placa, uma menção muito Ganhava legal. uma placa até a terceira. Mas vamos conversar com os 4 vencedores dos prêmios nas suas respectivas categorias, mesmo que a gente já tenha trazido essa galera aqui, né? E qual a surpresa de hoje? E qual é exatamente a surpresa de hoje? É que um dos vencedores na categoria Educação Legislativa, ou seja, voltado para dentro das casas, é um entrevistado que já esteve aqui conosco, né? Jadson Nunes, representando a Escola do Parlamento de Itapevi, doutor Osmar de Souza. Jadson? Boa noite, Lamar. Boa noite, Dantas. Boa noite não. Boa noite, Boa dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, não. Olá. É muita Olá. formalidade. Não, você sabe o que acontece? Quando fala que eu vou representar a escola de Itapevi, quando o diretor da escola de Itapevi fala que eu vou representar a escola de Itapevi, meu coração ficou gelado, eu já não sei nem o que eu falo mais agora. A mão tá suando aqui. Olha que missão que me foi dada, hein?
Mas é Peraí. verdade, é uma honra, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e representar a escola de Itapevi Ah, Só nesse quero. peraí, momento peraí. tão especial. Peraí, o presidente da Abel é da Câmara de Itapevi, Pois é, o premiado é da Câmara de Itapevi. Ah, vai ter que explicar o critério de julgamento. Senão, o pois ouvinte é. vai achar que é marmelation. Vai achar que é Já maravilha. pensou, E né? não, agora, antes de fazer essa explicação, só queria dizer que eu sou presidente da ABEL há um ano. E a Escola do Parlamento Doutor Oswaldo de Souza é a maior vencedora do Prêmio Abel na história, né? Mas muito bem, vamos lá. Chique. Boa. Mas, de fato, Mas tinha a uma gente banca julgadora, né, Lamar? Tinha um é aí que eu quero, critério, pessoas aí que eu quero. externas. Exatamente. O que, assim, a gente resolveu esse ano aqui falar, não, vamos colocar uma comissão julgadora de professores externos que não são ligados a nenhuma escola e, portanto, poderiam ali fazer um critério de notas que era de 0 a 5 para cada projeto. Muito bem. Então, acho que aí a gente conseguiu uma como é que fala assim, uma maior publicidade, uma forma mais transparente de fazer. Mas, como eu disse no evento, digo aqui agora, eu acho que a gente precisa ainda aprimorar, fazer um novo edital desse do curso que a gente quer lançar ainda esse ano para o ano que vem, da forma mais transparente possível, cada vez mais o prêmio. E aí o Jadson até vai dizer, você sabe que nós tivemos aqui uma reunião essa semana aí na escola do parlamento, dizendo assim, olha, a gente acha que talvez eu por ser presidente da ABEL e diretor da escola, que Itapevi não devesse mais concorrer, pelo menos até o Não. período que eu ficar na Câmara. É uma discussão que a gente precisa ter. Eu acho que não tem nada a ver, até porque a gente quer mostrar uma transparência, né? E fica chato não poder concorrer, né? Se E, for e, assim, eu vou sugerir a mudança do nome da Escola do Parlamento de Itapevi. É uma piada que pessoas mais jovens não vão entender, mas aí vai passar a ser a Escola do Parlamento Clóvis Bornai. Eu falei, a gente, aí eu vou querer o troféu Ogangula. Mas voltando ao Jadson, Vamos antes ao para Jazz. falar, vamos lá. Ele foi o primeiro colocado na educação legislativa e foi de pós-graduação estrito sensu, né, mestrado acadêmico em planejamento e desenvolvimento regional. E aí você manda uma pergunta para o Jadson para ele explicar isso aí, né? Que não, é super importante, mas o ponto é: escolas do legislativo, Jadson, são escolas de cidadania, de democracia, que conseguem, né, ultrapassar os muros da lógica de escola de governo, chegar no cidadão, etc. Mas elas não podem descuidar desse compromisso com a formação dos profissionais do poder legislativo, que, por sinal, por vezes carregam consigo uma lógica de um turnover muito expressivo, né, de uma rotatividade muito grande desses profissionais, porque eles mudam de acordo com o que mudam os representantes. Em que medida esse projeto premiado se preocupa com a formação desses servidores da Câmara Municipal de Itapevi nesta lógica de escola de governo? Bem, a formação do servidor é a horta da educação legislativa, na verdade. As escolas de governo, as escolas legislativas, elas existem a princípio para proporcionar uma formação de qualidade aos seus servidores. Então, esse projeto ele veio ao encontro perfeitamente. A escola de Itapevi, ela já vem nesse processo de formação dos seus servidores. Em 2019, inclusive, foi também premiada por essa ação. Ela ofereceu o curso de Ciência Política Contemporânea, em parceria com a FESP. Então, a posteriori, nós progredimos e oferecemos também a formação estrito sensu, para funilar mesmo, para ver uma produção acadêmica, para que o legislativo, para que o poder executivo tenha
subsídios acadêmicos para poder para poder formular melhores políticas públicas. Respondida a pergunta? Se está respondido. Eu vou atropelar o Lamari. Fala. Na formação lato sensu, na pós-graduação, na especialização que vocês fizeram, eu tive a honra, inclusive, de ser professor desse curso, era um programa mais aberto em termos de público-alvo. Tinham pessoas, inclusive, que nem do serviço público são, tinham servidores do próprio Poder Executivo e etc. Nessa, vocês, a minha pergunta, restringiram mais ao universo dos servidores do Parlamento de Itapevi? E em que medida isso que você chamou de melhorar a produção se converteu ou poderá se converter em artigos que tratem de desafios do parlamento, tá? E se é por isso que a Câmara de Itapevi também tem se esmerado na criação de uma revista acadêmica, né, que inclusive possa servir de espaço para parte desses trabalhos serem publicados. Perfeito. Eu tenho TDAH, vou tentar responder e não esquecer de nada. Mas a gente é a memória do TDAH. Olha que maravilha. A pós-graduação Lato Sensu, é importante frisar que ela foi ofertada também para outras escolas. Tivemos servidores de outras escolas cursando também o nosso curso de pós-graduação. O mestrado foi restrito. Tinha um grau de seleção, um critério de seleção. Servidores efetivos, servidores comissionados, vereadores e depois servidores da prefeitura de Itapevi. Então ficou restrito ao município de Itapevi. Só abria Vereador vaga... fez o curso? Não, então. Só abria a vaga se tivesse não inscritos ali, né? Então, Isso. na verdade, teve um vereador que se inscreveu e acabou abandonando o curso, né? Não concluiu. E aí, assim, os servidores todos esgotaram-se as oportunidades, então sobrou bastante vaga e abrimos para os efetivos. Aí abrimos para os comissionados, nenhum comissionado também já não tinha mais, ainda tinham vagas remanescentes, aí estendemos o convite para a prefeitura. A princípio foram ofertadas 20 vagas, 18 foram contempladas e 11 são os concluintes. E esses E trabalhos... com relação à produção, isso, com relação à produção, como é que funciona esse aprimoramento da produção científica? Durante o processo de mestrado, produzíamos um artigo por disciplina. Obrigatoriamente, o programa exigiu que publicássemos 3 artigos científicos com professores do programa em revistas acadêmicas, não obrigatoriamente extratos B, A, nem nada disso, poderia ser livre, mas deveria ser publicado. E também, ao final, temos as 11 publicações, as 11 dissertações publicadas. E a nossa revista do Parlamento, que também ganhou um prêmio sobre isso. Olha como somos premiados. Pós-graduação, revista do Parlamento, mestrado. A Escola de Itapevi, ela já vem numa tocada acadêmica há um tempo. Então, ela está nesse processo de desenvolvimento de produção científica mesmo. Muito legal. O que Vocês dois fizeram mestrado, agora. Nós dois. Exatamente. Estamos Que sofrendo ainda. Estamos sofrendo. Quem ofertou o mestrado? Quer dizer, por vezes, né, existem algumas escolas do parlamento que vão aos conselhos estaduais de educação e até conseguem ter seus mestrados dentro. Mas vocês contrataram uma universidade, é isso? Sim. Nós contratamos a Unital, que é uma universidade pública, uma autarquia do município de Taubaté. Foi um processo licitatório, né? Na verdade. Foi um processo licitatório, exatamente. Contratamos pelo processo licitatório e venceu a Universidade de Taubaté, que inclusive tem um conceito 4, um conceito muito bom do MEC. Um programa muito sério, muito puxado. Estudamos bastante, produzimos bastante. Muito, muito boa essa parceria. Jadson, eu queria que você falasse assim, dentro dessa ideia de produção que interessa à Câmara, que interessa ao município, né? É um mestrado de desenvolvimento regional, teve um seminário que foi feito e também uma outra coisa importante que todas as dissertações
teriam que ter Itapevi como... Podia ter outros municípios, entendeu? Podia ter Barueri, Cotia, São Paulo, mas sempre tinha que ter Itapevi no meio. Obrigatoriamente tinha que ter. Podia ter uma lógica comparada, mas Itapevi tinha que estar. Exatamente. Muito bem. E a produção foi diversa. As dissertações, tem duas dissertações que versam sobre as escolas do Legislativo. Tem uma dissertação, não sei de quem, que fala sobre acessibilidade. Tem dissertação que fala sobre a produção de resíduos, sobre empreendedorismo feminino. Então, assim, são produções diversas e todas desenvolvidas no município de Itapevi. Às vezes em estudo comparativo, às vezes estudo de caso mesmo, mas Itapevi sempre no foco das pesquisas. Inclusive, nós desenvolvemos o nosso programa em parceria com a Universidade de Taubaté, organizou o primeiro congresso de políticas e territorialidades ofertado pela Câmara Municipal, onde nós tivemos a apresentação dos artigos, tivemos uma mesa maravilhosa com os nossos professores do curso e professores convidados também. Trabalhamos bastante a temática das ODS, do nosso mestrado, questão do ESG, muito interessante. Sujeito da aula de Libras, eu não imagino de quem seja a dissertação sobre acessibilidade. Eu não consigo, assim, não consegue passar pela minha cabeça, Roberto Lamar. E a o que fez de escola do parlamento? Oi? E o que fez? Bom, então, tese de Roberto Lamar, Escola do Parlamento de Itapevi. Tese de Jadson Nunes, acessibilidade por meio da lógica das Libras. Mas é importantíssimo, é fundamental. Quer dizer, em que medida vocês, aí eu vou perguntar para vocês dois, né? Em que medida vocês entendem que esse projeto possa inspirar outros parlamentos em duas direções? Primeiro, no sentido de outros parlamentos virem a ter projetos dessa natureza, com mestrado. A gente sabe que existe, por exemplo, o Centro de Formação da Câmara dos Deputados tem um mestrado historicamente conhecido, mais de um programa, etc. Enfim, né? Então, essa é a primeira questão. E na segunda questão, em que medida vocês entendem que as temáticas dessas dissertações podem ajudar na realidade de outros municípios ou de outros parlamentos? Eu vou só, o Jadson complementa aí, mas você sabe que essa é a nossa grande preocupação, né? Isso de fato, é um investimento, né? O seminário aconteceu por conta disso, mas nós queremos ainda fazer este ano aqui um outro evento com as dissertações, né? Com a apresentação dela e um documento que possa ser enviado sobre as análises que foram feitas nas mais diversas frentes diferentes, que possam ser encaminhadas para o executivo, para o legislativo, para secretarias competentes, porque tem trabalhos interessantíssimos, né? O pessoal foi nas secretarias, fez levantamento, se for pelo IBGE ou pelos dados aqui do município. Eu mesmo, a minha dissertação é quase praticamente um comparativo entre as escolas de Itapevi, São Paulo, Campinas e o LP, que é da Assembleia Legislativa, a Câmara de São Paulo e o LP. E aí eu usei lá a matriz SWOT, GUT e tal, para conseguir fazer um score e conseguir ver os problemas que tem em comum de cada essas instituições e as suas soluções. Então, eu acho que isso vai ser de grande valia, porque, aliás, não na defesa, mas na qualificação, uma das professoras me perguntou assim, mas Lamari, me diz aí o que você conseguiu tirar de fazer essa dissertação. Consegui tirar uma coisa muito interessante, que eu acho que só com a pergunta dela que eu parei para pensar. O título de mestre. Não foi, não. Não foi. Foi que quando você é gestor, né, e você está fazendo, você não tem tempo ou nem capacidade de se debruçar em cima do que está sendo feito e como está sendo feito e por que está sendo feito e quais seriam as falhas que eventualmente, ou até acertos que você tem ali.
Então, isso vai ser muito interessante para que a gente aplicar na prática o que eu. Porque, de fato, não, é engraçado, né? Você, às vezes, como gestor, pô, lógico, você quer acertar, né? Mas você não tem esse olhar de fazer um estudo minucioso, às vezes comparativo, usando ferramentas como essa que eu tive que utilizar. Jamais eu utilizaria uma ferramenta Good SWOT para ver o meu desempenho ou o desempenho da Escola do Parlamento de Itapevi, né? Então, é muito interessante realmente você aliar a ideia de academia com a prática, né? A academia tem as suas abstrações, né? Mas a gente precisa trazer isso para uma realidade. Eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu. Os Muito números legal. mostram que sobrou pouca gente nesse final no contrato aí, né? Legal. Fala, Jado. E você, Jadson, como que sua dissertação trouxe aí de aplicado, tal, que seja bacana a gente pensar? É. Eu trabalho com a comunidade surda há muitos anos. Eu vivo na região de Itapevi, Carapicuíba, Cotia, e essa região ela engloba o CIOeste, que é o Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Região Metropolitana Oeste. São no total 12 municípios, porém não tinha tempo hábil para fazer análise nos 12. Selecionamos a partir de uma constatação. Dos 12, apenas 2 municípios possuem uma secretaria específica para a defesa do direito das pessoas com deficiência: Barueri e Osasco. As duas, Barueri mais antiga, Osasco recente. Itapevi não tem uma secretaria, porém, como é a financiadora da pesquisa, a gente inclui no escopo. Então, quais são as políticas públicas? Quais são as políticas de acessibilidade para o surdo numa Câmara Municipal, no hospital, na educação? Quais são as dificuldades, as limitações de acesso? E pasme, Itapevi, mesmo não tendo uma secretaria, foi possível constatar que ela não está é, atrasada, está por trás das outras. Ela desenvolve bastante política pública e uma produção legislativa mais intensa do que as demais cidades que existe uma pasta do executivo propícia para pensar isso. Então, assim, a política pública, ela está sendo feita de alguma maneira, no executivo, no legislativo, algumas um pouco com mais celeridade, com um pouco mais, com uma complexidade maior de coisas para as pessoas surdas, outras com algumas coisas que ainda faltam, e a pesquisa pôde mostrar, olha, nessa região, nessa cidade, precisa avançar nesse ponto, essa aqui pode melhorar isso. Então, foi uma pesquisa importante para a comunidade surda brasileira. E a nossa região, essas 3 cidades juntando aí, somam quase 2.000 pessoas surdas. Então, pessoas surdas sinalizadas, porque E são muito mais. detectadas, conhecidas. Isso. Agora, pessoas com deficiência auditiva, esse número é muito maior. Ô Jadson, deixa eu concluir. A gente já está chegando ao final, o tempo passa. Deixa eu Não concluir só parece, com né? um ponto. Quer dizer, vocês dois trouxeram aqui os temas das suas dissertações, mas quem ganhou o prêmio foi, de fato, né, o projeto do mestrado, o mestrado realizado pela Escola do Parlamento, em parceria com a Universidade de Taubaté, destinado predominantemente aos servidores da Câmara Municipal de Itapevi. Mas a minha questão é, que categoria vocês foram vencedores? Porque a gente está falando aqui há quase 30 minutos e a gente não cravou a categoria que o prêmio foi concedido para vocês. Posso falar? Pode. Esqueceu. Posso me exibir? Vai lá. Vamos, na verdade verdadeira, nós recebemos 2 prêmios nessa edição. O prêmio MOR, vencemos na categoria Educação Legislativa, com um programa do Educação mestrado, legislativa. Educação Legislativa. E vencemos não, ficamos em terceiro lugar na categoria Publicações, com o livro Se Liga nos Sinais, que fala, sabe sobre o quê? A comunidade surda. Fala sobre a identidade surda, a cultura surda, faz essa interface. Ele apresenta para as pessoas quem é a comunidade surda, como os surdos se organizam, o que os surdos precisam. Então é um livro muito bacana, que é utilizado inclusive na bibliografia do curso de pedagogia da PUC São Paulo. Olha, olha, cara. Pessoal,
Parabéns, né? Vocês dois que estão Parabéns. diretamente envolvidos aí com a Câmara Municipal de Itapevi e com a Escola do Legislativo de Itapevi, e aproveitando estes cumprimentos que, né, faço chegar a vocês dois, a questão central é: Roberto Lamari, me dá o abraço virtual de hoje. Você sabe que eu já dei um abraço virtual a esta pessoa, mas vou Mas a dar gente também já entrevistou o novamente. Jadson. Já entrevistou, então eu vou repetir. É para a Ingrid de novo, porque a Ingrid foi essencial, a nossa estagiária, essencial para a realização do evento da Abel, do encontro da Abel, do 39º encontro, e para o Prêmio Abel. Então, a Ingrid, ela foi extremamente elogiada Quem é a por Ingrid, todos. hein, Lamari? A Ingrid é estagiária da Abel. Você conhece Estagiária ela? da Abel. Aluna da Ela, FIP, de Gestão ela, Pública, é isso. exatamente, exatamente. Não, e é verdade, ela se desdobrou. Sei que ela também está feliz, que ela falou para mim que ela adorou conhecer aquela gente toda, mais diversa do Brasil todo. Foi muito. Então, um beijo, um abraço para a Ingrid. Sensacional, sensacional. Jadson Nunes, a quem eu carinhosamente e bem-humoradamente chamo de Jadson Nunes. Jadson, aquele abraço virtual. Aquele abraço vai para uma pessoa que nós encontramos em Brasília, um amigo muito bom e que receberemos em setembro. Já vou aproveitar para fazer o merchan. Não temos a data definida ainda, mas receberemos na Câmara de Itapevi professor, sempre deputado, José Bezerra Marinho, diretor da Escola da Assembleia do Rio Grande do Norte. Vai o meu forte abraço virtual. Quero Estamos lembrar ansiosos, inclusive, Que é para a meu sua primo. vinda. E devo lembrar que é meu primo. que este Bezerra é genuinamente. Meu nome era para ser Humberto Bezerra Dantas Neto. Marinho é primo legítimo. Eu acho que Não primo de primeiro grau. eles inventaram. Não é invenção. Ele é primo do meu sogro, que é meu primo, que é primo da minha mãe. Então é primo, é tudo primo. Olha Meu contra Deus do outro. céu, que enrolação. Qualquer dia a gente faz o episódio especial aqui, Laços de Família. O meu abraço virtual de hoje, porque tem programa que eu esqueço de dar abraço virtual. O meu abraço virtual de hoje vai para pessoas queridíssimas que encontrei em Brasília, mas em especial para Carla Evangelista Pedroso, que foi me dar um abraço no café da manhã no hotel na quinta-feira, o primeiro dia do evento, e lembrou que estava chateada comigo. Deu meio abraço e voltou. E aí encontrei-a no dia 10 de junho, pós-evento, no Parlamento Jovem de Santa Catarina. Um abraço para a Léa Medeiros também, que aniversariou há pouco. Levei um livro de presente para a Léa. Mas essas duas figuras queridas por mais uma edição do Parlamento Jovem em Santa Catarina, qual eu tive a honra de palestrar sobre democracia para os deputados jovens, né, dos 40 deputados jovens das escolas públicas do estado Barriga Verde. Galera, com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir de ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas por todo o Brasil. Beijo, Lamari. Até a próxima, meu querido. Beijo, tchau, me liga. Beijo, Jadson. Tchau, tchau. Um forte abraço para todo mundo. Um prazer estar sempre com vocês. O Jadson, literalmente sempre, porque é a segunda. Beijo. Olha.